E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico. Hoje é OTC, né? Hoje estamos no domingo, último dia do mês, aliás. E aqui vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer para a gente poder operar com tranquilidade. Ó, abri o ativo aqui, já vi uma demonstração ali na região. Já vou entrar com duas taxas porque depois nós vamos falar sobre ele, sobre o porquê dessa entrada. Seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like. Tudo isso ajuda muito o canal para que eu continue aqui trazendo conteúdo para você. Lembrando, pessoal, que quando você ativa aí as notificações, o YouTube ele te avisa, né? Olha, o Cadu acabou, vai subir uma aula aí daqui 30 minutos, daqui 20 minutos. Então você fica sabendo, né? Já com antecedência. Talvez às vezes você está num lugar que você não consiga assistir a aula, acompanhar, mas ele já te avisa que vai ter uma aula, que você pode acompanhar depois e aí você se prepara, tá bom? Então, GBP/USD, primeiro movimento de entrada aqui, vai fechar, vamos lá? Tá lá, pessoal. Entradinha perfeita, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, um movimento sobre ela, só que antes deixar um recado. Eu deixo um e-book sobre padrões de velas, são 16 padrões de velas que eu deixo aqui para você estudar. Para mim são os melhores padrões de velas que existem para você fazer as suas análises no gráfico. Então eu deixo um e-book aqui, são 36 páginas onde eu falo de 16 padrões de velas que você pode baixar para estudar. Para baixar é simples, basta você vir no meu canal do Telegram. Onde você encontra? Aqui nos links oficiais ou abaixo de cada videoaula. Você acessa aqui, você vai encontrar o canal do Telegram. Lá na mensagem fixada, você clica e faz o download. Você também encontra aqui o meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida sobre a área do aluno, pode mandar um direct. Você também encontra aqui o meu WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida sobre a área do aluno, pode mandar uma mensagem. E tem também a bendita área do aluno, que é justamente o link onde você pode se tornar um aluno meu, fazer acesso ao treinamento, tá bom? Abaixo de cada videoaula você também encontra esses links. Aqui, só mostrando para vocês que muita gente tem dúvida, quando você entra aqui no canal do Telegram, você vê aqui a mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links, e aí você escolhe qual dos dois links você quer fazer o download, tá bom? Se você quiser permanecer aqui dentro do canal, você vai ver as aulas que eu subo para o YouTube todos os dias, Você vai ver também resultados de alunos como o Alisson, aqui, Gilson, o Marcos batendo meta e fazendo saque, o José também aqui, batendo meta, o outro Alisson, esse é com Y, o outro é com I, Gilson, Douglas, Luiz, Luiz também utilizando o indicador Hunter, aqui o Cleiton, o Gleidson também aqui, e o Gleidson utilizando o indicador Hunter também, aqui o Márcio fazendo as entradas. Sobre o indicador também que você tem interesse, lá no módulo 13 eu subi aula sobre ele, tá? Você que tem interesse também em fazer aquisição, é só entrar em contato. Então é só entrar aí, seguir os resultados dos alunos, acompanhar os alunos, tá bom? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para o gráfico. Qual a expectativa da movimentação aqui, pessoal? Quando eu chego nesse gráfico, o que eu vejo aqui? Eu vejo que uma região de resistência, correto? Aqui eu vejo uma região de suporte. Logo, se aqui é um suporte e aqui é uma resistência, eu posso ver o preço fazendo algum movimento. Agora, olha só, eu cheguei, o preço estava aqui, O preço estava formando este padrão, né? Este martelo de baixo, que é um movimento de ignição na região, perfeito? Perfeito, ótimo. Mesmo que eu tivesse chegado antes, esse movimento de candle aqui nessa região, opa, não era isso que eu queria, deixa eu apagar. Esse movimento da região aqui, ele me mostra o quê? Ele não está me mostrando força ali naquela região? Força na região. Então talvez ele estaria querendo fazer o quê? Um rompimento nessa região aqui.
de resistência. Perfeito? Perfeito. Então, dentro do contexto gráfico, quando eu defino as regiões, entendo os movimentos, eu preciso entender qual é a expectativa do preço ali na região. Então, a partir do momento que eu vejo que um movimento de tendência como essa sai de uma região de suporte, começa a fazer candles fortes, ó, buscando região, eu já tenho uma leve expectativa que ele vai querer fazer o quê? Rompimento na região. E olha só, e foi o que ele fez. Porém, como eu sempre falo para vocês, toda expansão tem uma correção. Na correção aqui, ó, que eu vi o movimento de entrada, esperando pelo menos mais um candle, mais um padrão de vela de candle, eu fiz uma entrada naquela resistência. Ou seja, o movimento eu sei que vai ser resistido, eu espero um padrão de vela me mostrando força ali na região que eu possa corrigir, e aí sim eu faço a minha entrada. Entendeu? Ou seja, eu tenho que aliar a anatomia do candle na região ali, formando um padrão na região, em conformidade com aquilo que a tendência me mostra dentro do contexto gráfico. Conseguiu entender? Por isso que eu falo que a análise gráfica é sempre um passo a passo. A gente vai ter sempre um passo a passo a seguir. Então, por exemplo, eu não poderia sair vendendo, por exemplo, aqui, se eu não tivesse um padrão ali. Por exemplo, qual o padrão de vela que me mostrou ali? Foi um martelo, em uma região de mitigação. Perfeito, ele está numa região perfeita. Agora vamos supor que ali tivesse aparecido um candle como esse. Não esse, ó, mas um candle como esse, assim, ó, um candle de decisão ali. Será que seria um candle que eu poderia pensar em vender? Aí você fala assim para mim, Cadu, mas aqui, ó, aqui aconteceu o movimento e ele veio. Aqui não aconteceu, aqui não aconteceu. Corretíssimo, sabe por quê? Porque este movimento aqui é totalmente diferente desse movimento aqui. Não sei se você consegue perceber. Logo, um candle aqui, ó, eu nunca entraria se ele fizesse isso com um movimento aqui. Você tem que entender qual é o contexto do gráfico. Este contexto gráfico aqui me leva a entender que há uma continuidade de movimento. Esses contextos gráficos aqui não mostram que existirá uma movimentação de baixa nessa região. Por isso eu tenho que esperar uma expectativa de um candle de ignição ou de força ali na região. Um candle que realmente mostra para mim dizendo assim, ó, tem vendedores na região e tem força para empurrar o candle ali. Ou quando acontece um candle como esse de força, né? Um candle como esse. Então, um candle de força, eu vou ter que operar ele nas regiões de força, quando eu preciso. O candle de indecisão, quando eu preciso, e o candle de ignição, quando eu preciso. Então, opa, errei aqui, ó, ignição. Errei de novo, né? Deixa eu escrever certinho aqui, ó. Ignição. Ou seja, pessoal, não é porque apareceu um candle ali, eu conheço esse candle, né? Muita gente fala, eu conheço esse candle é de força, eu vou seguir o movimento. Não! Este candle de força está dentro de que contexto? Como está a tendência? Qual é a região? Que padrão formou? Qual é o volume? No caso OTC a gente não tem volume. Mas é necessário você entender essa anatomia do candle. E isso vai fazer com que você saiba operar, por exemplo, a famosa vela-vela, né? Isso vai fazer com que você entenda essa movimentação de vela a vela. Por exemplo, agora, ó, olha só. O gráfico está fazendo essa movimentação. O gráfico faz rompimento, vai buscar a região acima. Ele está retornando aqui nessa região. Quando você olha aqui, ó, GBP-USD, vamos lá. Cadê o GBP-USD, pessoal? Foi para onde o GBP-USD? GBP-USD, veio aqui para baixo, ó. GBP-USD, veio aqui para baixo. Olha o que ele fez aqui, ó. Fez esse padrão aqui que eu tinha falado para você, ó. Esse padrão aqui. Aqui, ele é um padrão de possível continuidade, não de correção. Só que chegamos tarde, né, ó. Ó, ele fez o padrão aqui,
fez o padrão aqui. Mas por que aquele continua em outro movimento e não continua? Porque tem contexto para ele continuar. Então o padrão de vela, ele tem que estar funcionando de acordo com a movimentação. Um padrão de vela, ele nunca pode fazer um movimento totalmente contrário à sua movimentação. Um padrão de vela, ele tem uma movimentação lógica na região, tá? Ele tem uma movimentação lógica na região. Então quem comprou aqui, comprou de forma correta, tá bom? Agora, aqui eu já não posso pensar em comprar. Aqui eu já não posso pensar em comprar. Por quê? Ó, pensa comigo, ó. Vou ver este canal aqui. Ele está indo para a parte de cima sem problemas. A gente pega ele aqui em cima. Ó, olha o movimento dessa tendência. Olha o movimento dessa tendência. O que está fazendo essa tendência aqui? Você consegue entender o que ela está fazendo? A tendência, ela fez um movimento, ela fez o segundo movimento e terceiro movimento. Quando chega lá em cima, o que acontece com a tendência? Entra força de baixa. Ah, Cadu, mas ali tem uns candles gigantes de alta ali naquela região. É por isso que eu falo para vocês que a gente tem que analisar o candle de acordo com o contexto gráfico. Esses candles de alta que você está vendo ali, ele está mostrando que a tendência está exaurida na região. Está exaurida, ela está chegando ao final. Está lá, ó. Isso aqui, pessoal, por isso que cada caso é um caso. Cadu, um candle de força, eu não tenho que seguir movimento de candle de força? Depende, pessoal. Se for um candle de força na região de início do movimento, se for aqui, ó, candle de força de alta, região de suporte, eu vou seguir movimento. Ó, veio, fez movimento em 50% aqui do movimento. Opa! Fez candle de força de novo, ó, região de 50% de movimento, ó. Opa, eu vou seguir. Agora, essa força excessiva aqui, ó, no final de uma tendência, e olha, por que eu sei que é um final? É só fazer, você que estuda, você que está no treinamento já entendeu. Logo, isso aqui, ó, é um movimento que exauriu a força da tendência, pessoal. Exauriu a força da tendência. Logo, começam a entrar candles de força de baixa. Ah, Cadu, isso aqui não é de muita força não, mas isso aqui já é de força, ó. Cadu, um candle de força ele não tem que ser assim, ó. Sim, esse é um candle forte, é um candle de força. Mas e esse candle aí que tem um corpo assim, com um paviozinho assim? Ele não é propriamente dito um candle de força clássico, mas ele mostra força na região. Ele está em região de resistência, região de oferta, micro tendência de baixa, ele mostra expectativa de força, mesmo porque quando entram esses dois candles aqui na região, ó, o que acontece? Eles têm força para sair rompendo o movimento? Não tem, pessoal. Ó, agora entrou força, foi buscar o quê? Máxima da região. Olha que maravilha, ó, entra força de novo. Então, aqui nessa região, por isso que o gráfico é vivo, ó. Aqui, por que eu vendo? Porque aqui não tem força de continuidade. Preço vem, busca a região aqui de suporte, ó, estoura o preço para cima. Novamente, ó, entra força de novo. Esta força, será que é igual a uma força dessa de exaustão? Ou realmente é ignição do movimento? Aí a gente precisa ver o preço fazendo o movimento. Eu não consigo adivinhar o que vai acontecer, eu só preciso procurar entender. Então a gente tem que esperar o preço trabalhar. Ó. E dá uma olhada, fez um movimento de força de novo, não teve força de rompimento e retornou. Então eu consigo ver que a tendência vai chegando ao final. Então você tem que saber utilizar os candles nas regiões de forma correta. Como aqui, ó. Aqui, por que eu fiz a venda? Porque era uma região onde estava exaurindo o movimento, perfeito? Aqui, ó, agora ele mostra a força de novo, é o mesmo ativo. Você conseguiu perceber que é o mesmo ativo? É o GBP-USD, é o mesmo ativo. Então, por exemplo, se você perguntar para mim assim, Cadu, onde que eu vou utilizar, onde eu vou utilizar candle de força? Você vai utilizar candle de força em regiões de ignição, ou candles que demonstrem forças em regiões de ignição. Onde eu vou utilizar candles de fraqueza? Em regiões que eu preciso, ou em decisão, em regiões que eu sei que a tendência está chegando ao final, ou que está perdendo uma movimentação de tendência. Conseguiu compreender? Ó,
Ele está querendo buscar a região mais acima, ó. O GBP novamente, vamos lá, GBP USD. Voltou lá, GBP USD. Voltou lá na região, vamos ver. Ó, olha onde ele foi buscar. Olha onde ele foi buscar. Olha que região linda que ele foi buscar. O que é esse movimento que o gráfico está fazendo aqui? Ele está exaurindo a sua movimentação. Ele está buscando a região lá em cima, ó, querendo fazer a sua última força de movimento na região. Aqui, vou fazer uma entradinha de venda naquela região. Você consegue analisar comigo o que o gráfico está fazendo? Ou você não consegue enxergar esse movimento? O que muita gente faria ali seria sair comprando naquele candle. Porém, pessoal, é diferente, ó. Deixa eu mostrar para você. Olha isso aqui, ó. Este candle de força, ele está onde? Onde está esse candle de força? Tem 3 segundos para você responder no chat, você que está ao vivo aí. Esse candle de força aqui, ó, ele está onde? Está numa região de suporte, né? Candle de força de alta, região de suporte. Este candle de força aqui, em que região que ele está? Região de resistência. Logo, ele é uma demonstração de exaustão no movimento. Mas isso, lá no treinamento, eu explico passo a passo. Vai lá, fechou, tá lá, ó. Perfeito. Então, olha só o movimento. Olha o contexto gráfico. Eu trabalhar uma região em região de venda com o candle de força é diferente de eu trabalhar em uma região de compra que seria um suporte. Da mesma forma, pessoal, se fosse padrões de vela. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma resistência, não é uma resistência. Olha aqui, ó, uma entrada de força de candle de baixa, ignição de movimento. E aqui, ó, é um candle de força de baixa? É. Ele continuou o movimento? Não. Por quê? Porque eu estou numa região de compra. Então, olha a diferença, ó. Aqui é uma região de suporte. Aqui é uma região de resistência. Correto? Aqui é uma região de suporte. Candle se encaixa em região de suporte. Aqui é região de resistência. O candle se encaixa em região de resistência. Então, você tem que parar de pensar assim, ó. Se um dia você aprendeu que todo candle de força você tem que sair comprando de alta, você precisa entender onde ele se localiza. Então, o que você vai entender? Primeiro, você vai entender a anatomia. Vou chamar de vela? Vou chamar de vela para você entender melhor, né? Anatomia da vela. Primeiro você vai entender a anatomia do candle, né? Ou da vela aqui. Então vamos colocar aqui, ó, candle, né? Anatomia da vela. Depois que entender a anatomia da vela, você vai identificar se é um padrão de entrada. Com qual base? Com o contexto. Com o contexto gráfico, com a região que está o preço. Tá? Esse contexto gráfico engloba tanto a tendência como a movimentação de padrão de movimentação de gráfico, tá, pessoal? Então, é um candle de força? É um candle de força, mas eu devo sair comprando? Se for um candle de força que está numa ignição de movimento, no início de movimento, eu já entendi que a outra tendência chegou ao fim e estou iniciando um movimento, altamente lucrativo você fazer uma entrada. Perfeito. Ele aparece várias vezes no gráfico, ó. Aparece aqui no gráfico, ó, fazendo movimentações de continuação de tendência. Agora olha aqui, ó. Olha isso aqui. Ele está numa tendência de alta para fazer movimento? Não, pessoal. Ele só está corrigindo uma tendência de baixa. E aqui, ó. Que região que é essa? É uma região de, ó, é um topo lindo. Região do módulo 12, que a gente estuda lá no módulo 12. Então, tem entrada de continuação naquela região? Óbvio que não. Porque ali ele está demonstrando o quê? Um esforço para romper a região.
sem ter resultado na região. E aí é que muitas pessoas erram. Ó, entrada linda. Muitas pessoas erram isso. Por isso que eu estou tentando trazer um pouco de luz aqui para sua mente. Você entender que não é porque tem um candle de força na região que você tem que entrar comprado. Né? Um candle de força alta. Não é porque tem um candle de força de venda de baixa que você tem que entrar vendido. Você tem que entender a anatomia do candle dentro do contexto. Então, aprenda como analisar a vela para fazer a sua entrada em região de suporte e resistência. Isso você vai entender o bendito vela-vela que você quer entender. Você vai entender que uma vela de entrada, ela só vai estar no momento certo, na hora certa, dentro de contexto. Se não tiver contexto, não tem nada que fazer com ela. Por exemplo, por que eu vendi aqui? Por que eu vendi aqui? Região de resistência. E qual o padrão de vela que entrou ali? Um martelo de baixa de ignição. Então eu sei que nessa mitigação aqui eu posso vender. Perfeito? Conseguiu entender o padrão ali? Essa região aqui, ó. Entrei com duas taxas em tamanho perfeito, era a região, ó. Região de resistência, preço chega, começa a fazer correção, entra o padrão de ignição, eu entro. Depois o preço continua rompendo. Faz movimentação. Por que eu fiz uma venda aqui nessa região de novo? Contei para vocês, expliquei para vocês. Vejo tendência, começa a perder força, faz uma mitigação de muita fraqueza. Qual que é a expectativa? Que ela venha uma movimentação pelo menos nesse fundo aqui. Faço uma entrada de venda, dá muito certo, só que ele fecha praticamente de um doji, ó. Não teve força de vir buscar fundo, eu não tenho volume aqui embaixo para ver, mas a análise está correta, ele não teve força para buscar, mas já entrou força novamente aqui nessa região e o preço continuou a subir. Se eu não tivesse visto esses candles, a anatomia desses candles para fazer a minha venda, eu não teria vendido, teria ficado quietinho. Quando o preço retorna nessa região, ó, novamente é uma tendência de alta. Eu não tenho oportunidade de fazer compra no fundo, mas tudo bem. Ela chega numa resistência com um candle forte, força. Ah, vou sair comprando? Óbvio que não. Ele vai corrigir. A tendência já está chegando perto do final. Tanto é que quando ele faz esse candle de força aqui, ó, novamente, o que acontece? Ele corrige também, pessoal, ó. Corrige nessa pequena resistência. Essa outra resistência, então, lá do módulo 12, você acha que ele não vai corrigir? Se ele corrigiu aqui nessa pífia resistência, que não vale quase nada, ela corrigiu, imagina aqui com aquela resistência do módulo 12 lá no passado, se não vai corrigir. Vai corrigir, né? É um padrão de entrada aí perfeito para você que quer bater sua meta aí de forma clara. Entendeu, pessoal? Entendeu que você tem que operar um padrão de vela ou uma vela de acordo com o contexto gráfico? Se não tiver contexto gráfico, não tem entrada. Então, ó, GBP/USD, só utilizei ele, uma entradinha, duas taxas, outra entrada aqui de uma taxa, outra entrada de uma taxa, fechando um 4-0 no último dia do mês, no OTC, num domingão. Você também pode aprender, se você quiser aprender a analisar dessa forma. Basta vir para a área do aluno, ter suporte diretamente comigo e eu vou te ajudar aí a ter os seus resultados, entrar nessa constância. Eu vou ensinar para você como analisar o gráfico de forma correta, tá bom? Para de ficar entregando dinheiro para a corretora, para de ficar estudando de forma errada. Eu vou te ensinar lá como você deve estudar. E aí, os resultados, o mérito vai ser seu, tá bom? Quer fazer aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo. Hoje, a nossa hashtag de hoje vamos colocar vela, né? Vela. A nossa hashtag de hoje vai ser vela, então. Nós falamos um pouco sobre a vela de entrada nas regiões, né? Como você analisar a vela de entrada em regiões, nas melhores regiões de suporte e resistência, para que você faça a sua entrada de forma correta. Espero que essa aula tenha te ajudado, espero que essa aula tenha trazido luz para sua mente. Um novo mês se inicia a partir de amanhã. Quem sabe você possa iniciar estudando de forma correta, tá bom? Caso queira, será muito bem-vindo e eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Um beijo no coração, fica com Deus. Fui!